Olá pessoal, quero aproveitar aí o ensejo da quarentena para falar a respeito da comunhão dos santos. E vou começar com a definição de comunhão, né? Segundo o dicionário, comunhão é a realização de algo em comum, a sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, identificação. Então, o ímpio pode ter comunhão? Pode, claro que sim, pode ter comunhão. Quando eles estão juntos, unidos em um propósito em comum, eles estão tendo comunhão. E estarmos juntos, né? Quando nós estamos juntos, isso significa que nós estamos em comunhão? Não, nós podemos estar juntos e não estarmos tendo nenhum tipo de comunhão. Então a pergunta que nós precisamos fazer é: qual é a comunhão de Cristo, a comunhão que a igreja deve andar? Porque lá em Atos 2,42 falava que os irmãos se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Então nós precisamos de esquadrinhar um pouco qual é a comunhão de Deus. E a gente vai ver isso em 1 João, capítulo 1, 5 ao 9, texto muito conhecido, que fala o seguinte: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui demonstra que existe um alicerce para a comunhão dos santos, e esse alicerce é a luz. O que significa andar na luz, então? Andar na luz é ter uma vida transparente para a igreja. Isso significa que os irmãos, eles conhecem a minha vida, conhecem as minhas falhas, conhecem as minhas dificuldades. O meu coração está exposto para a igreja. Não há segredos mais. Isso é andar na luz. Essa é a base da comunhão dos santos, estar na luz. Para a gente ilustrar isso um pouco mais, em Atos 5, versículo de 1 a 5, conta a história de Ananias e Safira, que eles eram um casal e eles venderam a propriedade e eles ficaram com uma parte do dinheiro e o restante ele levou e apresentou como oferta aos pés dos apóstolos, sem falar para os apóstolos que uma parte do dinheiro tinha ficado com eles, em segredo. Aí Pedro vai perguntar para Ananias: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Aí Ananias morre. Então, irmãos, o que aconteceu aqui? Ananias e Safira tinham um segredinho que eles guardaram para eles, fizeram um conluio e não contaram para a igreja, ou ocultaram aquela questão. Eles não tiveram comunhão com os santos. E isso, Deus imputou isso como um pecado grave, né? Morreram, um erro fatal. Isso serve de ilustração para o nosso coração, para a gente entender como é importante que nós temos uma vida exposta para a igreja, não guardar segredinhos, fazer conluio, às vezes, entre um e outro e ficar ali falando coisas em segredo, secreto. Às vezes críticas da vida da igreja, não importa. A gente tem que ter uma vida aberta. Porque em Romanos 8:29 fala que porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o vínculo que nós temos que ter é como de irmãos, não é chamar um ao outro de irmão, coisas diferentes, é ter um vínculo de irmão. Esse é o propósito de Deus, que nós devemos ter esse vínculo. Então, nós precisamos de fazer questão dos irmãos, como nós fazemos de irmãos, de verdade. A vida dos irmãos tem que ser importante para nós. E a gente não pode se isolar. O que significa se isolar?
Deixar de ir nas reuniões? Não. É perder o vínculo de família. Sair da luz onde os irmãos nos veem e nos conhecem. Nós precisamos de estar na luz. Isso é ter comunhão uns com os outros. E a gente não pode usar nossas reuniões cultuais para justificar a nossa falta de comunhão. O que eu quero dizer? Às vezes nós fazemos questão de ir nas reuniões, mas nós não fazemos questão da vida dos irmãos. Nós não sabemos como está a vida dos irmãos. Nós não temos vínculo uns com os outros. Nós não estamos tendo comunhão e nos justificamos indo nas reuniões. Provérbios 27:17 fala que, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O que quer dizer? Quando você tem um amigo, você anda junto com o seu amigo, um vai esfregando o outro, vai corrigindo o outro. Se eu tenho um amigo e eu não acho a batata dele quando ele está com o coração errado, eu não sou amigo dele. Isso é comunhão. Hebreus 10:25 vai falar para a gente não deixar de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajar uns aos outros. Quando a gente lê esse texto, a gente fala assim, então vamos fazer culto, vamos fazer reunião. Ele fala assim, mas encorajemos uns aos outros. Para ficar claro, se não tem comunhão, não adianta ter reunião. A reunião é uma forma de nós encorajarmos uns aos outros, através da nossa comunhão. João 13:35, Jesus vai falar para os discípulos dele, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, a marca da igreja é o amor uns aos outros. É a verdadeira comunhão. Não é cantar, não é construir templo, é amar uns aos outros. Fazer questão da vida dos irmãos, ter uma vida exposta para a igreja. Essa é a verdadeira comunhão. Numa próxima oportunidade, irmãos, gostaria de falar a respeito dos frutos da comunhão da igreja. O Senhor nos dê graça. Fiquem na paz.